Pela segunda vez, uma música da banda Legião Urbana vira filme. Primeiro foi Faroeste Caboclo, cujo resultado foi bem meia boca, e agora é a vez de Eduardo e Mônica, dirigido também por René Sampaio. Será que dessa vez funcionou? E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração, né? Esse trecho da música é também a premissa do filme. Em Eduardo e Mônica, vemos esse casal protagonista completamente distintos, desde a idade até os gostos, tentando fazer um relacionamento que surgiu meio ao acaso dar certo, né? Fazer um relacionamento funcionar. A base de fazer esse filme dar certo passa fortemente pela interação da dupla de protagonistas. Trazer a Alice Braga pra fazer a Mônica é um belíssimo acerto. A atriz, ela pode fazer qualquer coisa na carreira dela que ela vai ficar bem. Ela pode ser alguém mais madura, pode ser alguém jovem, madura, alguém madura, jovem, alguém jovem, todas as combinações, tá? Ela pode fazer tudo isso. Ela pode atuar só com texto, pode atuar só com corpo, que tudo funciona. E o ar de superioridade em tudo que ela fala deixa a sua Mônica no ponto certo para outra metade desse texto aqui funcionar. No caso, o Gabriel Leone. É difícil não sorrir com algumas bobagens do rapaz, mas ao mesmo tempo também entrega um jovem que guarda certa maturidade em coisas meio escondidas, que a gente parece que não tem permissão de ter acesso. Existe um certo tom de mistério no Eduardo, uma certa estranheza positiva de saber por que esse cara consegue se destacar mesmo não sendo evidentemente uma pessoa que tenha um brilho próprio. A música canta o Eduardo como um estereótipo, né? E também a Mônica como o anti-estereótipo do Eduardo. E o filme cresce essa percepção quando preenche as lacunas deixadas pela música e nos deixa um tempinho só com ele, depois um tempinho só com ela e depois vários tempinhos com os dois. Saber o que o Eduardo pensa é muito importante, até para entender por que na música do Renato Russo a união deles deu certo, né? E aqui se fez relevante também o papel do Victor Lammoglia, ator que eu já venho elogiando tem um tempo aqui, tem umas 3 críticas que eu elogio esse cara. Ele tem a função primordial de fazer o Eduardo falar, e de quebra faz o menino bobo ter uma voz que nem sempre é tão boba. Ele só tá apaixonado. Ele é bobo, por exemplo, quando tá junto com a Mônica. Afinal, essa é a balada proposta pela música, né? Mas quando fala sobre ela, existe até uma certa maturidade. A maturidade, aí sim, não da paixão, mas do amor verdadeiro. Amor verdadeiro esse que você poderá provar caso aperte aqui o botão de like. Enganei de novo vocês, né? Aperta o botão de like aqui que ajuda demais o meu canal a crescer, tá? É um gesto muito simples, mas confia, é muito importante pro meu trabalho. É um pagamento muito legal. Dá uma olhada. Em um dado momento, o filme desiste um pouco de seguir o fluxo da canção, e é quando eu acho que assume bem a sua autoridade. O relacionamento dos dois é um jogo de xadrez, ou de tênis, né? Ora parece que vai dar certo demais, ora parece que vai dar errado demais, ora um parece o certo, ora outro parece ter uma assertividade suprema. Em dados momentos, até a Mônica passou a ser a boba que naturalmente associamos ser a característica principal do Eduardo. Esse bate-volta torna o filme dono de uma belíssima história, de um belíssimo relacionamento real e passa então a nos entregar não só mais o casal, mas sim uma jornada de fato, uma jornada de duas pessoas se descobrindo e descobrindo por que estão sentindo aquela parada. Eu gosto muito de várias cenas isoladas do filme, tem uma para cada personagem, para cada protagonista, e o clímax do filme prepara muito bem a cena, o grande final dos dois. O equilíbrio entre os personagens é perfeito. Se em um dado momento há uma cena linda do Eduardo cantando pra Mônica, em outro há um momento mais lindo ainda dela tentando reverter uma situação. Uma cena é mais impulsiva, né? E no caso a do Eduardo, e por isso até mais catártica. A outra é mais séria, mais sóbria, daquelas que dá vontade de entrar no filme e fazer os dois dobrarem a mesma esquina para se encontrarem logo ou algo parecido. Esse sentimento é o principal sentimento de um filme de romance que aposta na velha fórmula dos encontros e desencontros. Querer que os dois se encontrem, torcer pelo casal, torcer pelos acasos e também se sentir incomodado com certas decisões, digamos assim, de um para com o outro ou de um sozinho para consigo mesmo, eu acho que nos convidam a participar bastante dessa história, bastante. Esse, para mim, é a principal característica do filme. A gente participa muito dessa história. Passear por Brasília nesse filme é bom demais. Poderia, acho que até ter feito um pouquinho mais ali dos planos abertos e tal, explorado certos cantos que até quando a gente vai turistar não encontra, perceber as referências diretas à canção que deu origem ao filme,
é melhor ainda. E mais do que isso, o final é estonteante, é daqueles de você ficar estatelado dizendo, gente, que coisa maravilhosa. Depois de tanto envolvimento com um, com o outro, com os dois, com os cenários e também com os contextos de ambos, é impossível passar por aquele terceiro ato e não querer participar, não querer se pôr ali naquela história. Existe uma homenagem gigante ao material de origem, mas ao mesmo tempo é uma jornada muito própria do roteiro do filme, justificando não só a existência do projeto, mas o poder que esse roteiro teve de preencher espaços jamais explorados de uma relação tão interessante como a do Edu e da Mônica. E eu acho que o filme explora bem mais essas diferenças, inclusive sociais, de ambos, colisão de dois universos que têm suas maneiras opostas de lidar com as coisas, mesmo que muitas vezes eles cheguem ao mesmo final, eles cheguem ao mesmo propósito. E eu acho que é aí onde as coisas crescem bastante aqui nesse filme. É um filme extremamente masculino, mas também é extremamente feminino. É o balanço muito bem executado de uma história de romance, que vira uma balada, que passeia pela comédia, mas que se fortifica mesmo é no drama. No fim, Eduardo e Mônica explicam que existe razão nas coisas feitas pelo coração, e que ninguém pode dizer que não existe razão. Ninguém pode dizer. Filme muito, muito, muito bacana. Adorei.